Olá meninas, bom dia. Estamos aqui para mais uma gravação, para mais uma videoaula nossa. É um prazer estar com vocês. Só lembrando, eu passei 2 estudos de caso para a gente poder discutir, né? Na segunda-feira ficou acertado para a gente falar um pouquinho sobre esses 2 estudos, né? Que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. E aí eu sempre vou estar colocando esses estudos, esses casos clínicos, para vocês terem mais uma vivência aí com os problemas, tá certo? Até algumas meninas ficaram ansiosas, né, para saber logo o resultado, o que ia acontecer, qual era a resposta. Só que aí não falei para poder vocês também se sentirem instigadas a buscar conhecimento, a entender o porquê também, né, das doenças. E quando eu falo para vocês estudarem mais a fundo, é isso. Porque nem sempre vai estar óbvio, né, para a gente poder olhar e logo identificar. Vai ter casos que a gente vai olhar, vai analisar, vai estudar, vai chegar em casa, rever algum material. E aí a gente sempre tem que estar sendo pesquisadores, né? Como profissionais da área da saúde, nós sempre temos que ser pesquisadores. E nós temos algumas áreas que acaba desafiando um pouco a gente como profissional. E uma dessas áreas, e uma dessas doenças é a diabetes, né? Tanto que eu até pedi aí a pesquisa para que vocês fizessem, né? E vocês observam que ela está interligada com vários problemas, com várias patologias. E como a gente sabe, a carga horária nossa, do nosso curso, ela é breve. Então, assim, é interessante que vocês estejam, né, fazendo mais cursos, especializações, né, para que vocês possam, sim, se aperfeiçoar e se aprofundar também nesses assuntos, tá bom? Eu queria só lembrar para vocês, quando vocês me mandam as atividades, eu olho, eu leio cuidadosamente cada termo que vocês me mandam, tá? Então, assim, o que eu observo não fique preocupados em fazer uma resposta rápida e objetiva, né? Eu quero que vocês entendam o assunto, né? Que vocês entendam realmente o conteúdo. E até nas próprias respostas, quando vocês colocarem lá, fizerem a resposta, coloque com as próprias palavras de vocês. O que vocês entenderam sobre aquilo ali, né? Para que aquele conhecimento ele se torne mais interessante. Então, quando a gente faz uma leitura, né, faz uma explanação dentro dessa leitura, desse entendimento, a gente faz a abordagem com as nossas próprias palavras, se torna um conhecimento mais interessante, né? Então é isso que eu quero, na verdade, que vocês façam, né? Torne o conhecimento mais interessante, né? Mais prazeroso, queira realmente estudar. Eu sei que muitas vezes é muito assunto, né? Às vezes tem uma ou mais disciplinas para que vocês possam estudar, mas eu acredito também que vocês devem procurar aí sempre estar, né, aprendendo mais e mais. Eu coloquei um vídeo no grupo, eu não sei se vocês viram, ninguém me falou nada. Eu estou aqui mencionando porque como faz parte da nossa aula, eu estou falando aqui antes de começar nosso assunto. Eu coloquei um vídeo onde sempre eu recebo aqui no grupo do Telegram, né? Que Telegram é uma outra ferramenta também que é utilizada para passar informação, passar vídeos, né? Várias coisas. Deixa eu pegar aqui a caneta que caiu. E aí dentro desse vídeo lá que eu mandei, é um vídeo longo um pouquinho, tanto que eu até coloquei para vocês embaixo lá, ó. Eu falei assim, meninas, se vocês tiverem um tempinho, assistam esse vídeo porque é muito interessante.
Por que eu mandei para vocês o vídeo? O vídeo, né, ele é um vídeo onde tem uma especialista que é uma fisioterapeuta com especialização em kinésio-podo. O que é o kinésio-podo? O kinésio-podo é uma técnica usada para poder fazer correções com uma fita adesiva, né? Ela tem uma elasticidade. E aí o fisioterapeuta ele está habilitado, por quê? Porque ele conhece a musculatura, ele conhece os nervos, ele conhece os tendões. Só que essa fisioterapeuta, ela também dá aula para podólogos, né? Que tendo conhecimento, né, de tendões, de articulação, de músculo, de ossos, de todas as estruturas do pé, pode também fazer a aplicação dessa fita, né, kinésio-podo. Eu achei interessante o vídeo deles dois, porque assim, eles falam muito do diabetes. Eu, por exemplo, o que eles falaram lá, mencionou, foi uma pegada que eu ainda não tinha visto, não tinha escutado até então. E aí eu achei muito interessante as abordagens que eles colocaram, né? Toda a questão da saúde, toda a questão do comprometimento, o quanto nós da área de saúde temos que entender, né? Lá eu me lembro que ele falou que nós não temos que ter uma aula de pé diabéticos, né? Ou um congresso de um dia de pé diabéticos, né? Diz que pra gente estar assim, por dentro mesmo, seria mais ou menos um ano de curso, né? Específico aí para pé diabético. Então daí vocês observem o quê? Que é uma coisa vasta, né? Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês, que foi o que ele falou lá, e que eu sempre venho falando aqui para vocês, eu sempre começo a aula falando aqui para vocês, ele falou lá no vídeo, é que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo agora, igual essa pandemia, né? Que a gente teve evento que a gente assistiu dentro de casa, né? A maratona mesmo de podologia foi um evento bom, de mais de 6 horas, né, de palestra. Então a gente tem aí 18 horas, né, de conhecimento. Então, assim, o que eu achei muito interessante ele ter falado é que nós agora estamos tendo uma oportunidade que de outra forma nós não teríamos, né? Então, é aproveitar. Quando eu colocar um vídeo, alguma coisa para vocês, assistam. Sejam sedentas do conhecimento. Queiram aprender, né? Tenha essa curiosidade, porque vai chegar casos que a gente vai resolver, vai chegar casos que a gente vai olhar e vai encaminhar para alguém. Mas até para a gente encaminhar para outro profissional, para um fisioterapeuta, para outra pessoa, a gente tem que conhecer. E eu achei muito interessante, né? Ela falando da palmilha, da confecção da palmilha, que o fisioterapeuta, ele confecciona uma palmilha, né? Para poder ali a pessoa que tem diabetes, que tem alguma doença, que tem um ferimento ali no pé, que possa ali, até o tratamento, né, de regeneração dessa pele, que possa conviver ali com aquele ferimento. Então, assim, eu achei fantástico, porque até então eu não tinha ainda esse esclarecimento sobre o uso de palmilhas para pés diabéticos em caso de ferimento. Então, a gente nem passa pela cabeça, às vezes, da gente que uma pessoa que tem diabetes, que tem uma ferida, vai demorar para cicatrizar e que ele precisa andar, que ele precisa sair, que ele precisa ter a vida dele normal. E como é que nós vamos assim ajudar essa pessoa, orientar para que ela possa ter uma vida normal, se a gente não está entendendo, né? Se a gente não entende, não busca aí o conhecimento. Eu sempre falo, e eu vou repetir aqui novamente, quem faz o curso não é o curso, é o aluno. Né? Às vezes a gente vê muitos alunos reclamam, porque é ruim, porque a escola, quem faz o aluno é a escola, quem faz a escola é o aluno. Vocês estão vendo aí agora, né, com essa pandemia, a escola parou. Por que parou? Eu pergunto a vocês que estão aí me ouvindo. Eu quero que vocês tenham aí essa reflexão. Por que a escola parou? As escolas não poderiam continuar, né, de ensino maternal, de ensino fundamental, de ensino médio, não poderia continuar? Parou porque não tem aluno. Muitas, né? As particulares continuam, né?
com videoaula, né? Deram seguimento aí às suas atividades pedagógicas, mas o ensino público parou. Por quê? Porque não tem aluno. O professor vai ensinar para quem? Não tem estrutura, o pessoal não tem computador, o pessoal não tem celular, o pessoal não tem internet para assistir. Mas quem faz a escola é o aluno. As escolas anseiam ver alunos, pessoas, para que com aquelas pessoas ali eles possam fazer um trabalho pedagógico. Então a gente prepara a aula para alguém, a gente não está aqui falando à toa, a gente preparou para alguém ouvir, para uma plateia ouvir. Então, eu vim de escola pública, toda a minha vida eu estudei em escola pública. E tudo que eu almejei na minha vida foi com muito esforço. E não foi porque eu fiquei culpando as escolas, porque a escola era ruim, porque o ensino... Não. As falhas, as brechas, os espaços que foram deixados por essas escolas, eu corri atrás para preencher. Preencher com o quê? Com conhecimento e com estudo. E ainda continuo estudando. Né? Estou agora aí fazendo uma pós-graduação e continuo estudando. Então eu acredito assim, que vocês também têm que continuar nessa pegada de estudo, de interesse, de conhecimento, de querer estar mais, aprofundando mais. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre a atividade que eu coloquei lá para que vocês respondessem. Então a gente vai dar uma revisada nessa atividade para mim começar fazer a gravação iniciar de fato o nosso assunto, que é a onicoatrofia. Então, antes de falar sobre a onicoatrofia, que já tem todo o material lá para vocês lá no site, eu vou falar um pouquinho sobre a atividade que eu pedi que vocês realizassem. Eu não sei se vocês estão se recordando, mas eu sempre falei com vocês que eu iria colocar casos para que vocês tivessem aí uma vivência melhor, tivessem uma visão melhor da coisa. E que pudesse, assim, entender que o conhecimento de vocês não é para ficar em papel, não é para ficar em folha. Porque quando chegar para vocês um paciente, um cliente, com uma patologia ou com um problema qualquer, você não vai lá correr, deixa eu ver aqui, oh meu Deus, deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar no caderno para ver onde está esse assunto. Isso aqui tem que estar, na sua mente. Mas para que esse conhecimento esteja na sua mente, você tem que ler ele várias vezes, vezes após vezes. A nossa mente ela é como uma peneira. E nem tudo que... Vocês já observaram que quando a gente coa um suco, a gente coa, né? E fica ali o quê? Naquela peneira, muitas vezes só uma nevezinha, né? Uma plumazinha bem fininha. Então é isso que às vezes fica na nossa mente. Às vezes a gente lê uma coisa e fica, só um pouquinho na nossa mente. Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem que se esforçar ainda mais, né? E ter um empenho ainda mais, né? Sobre as coisas e sobre os conteúdos também, tá bom? Nós iremos falar sobre um caso clínico que foi dado para vocês sobre verruga plantar. O assunto de verruga ele é um assunto amplo, porque ele tem várias vertentes. Mas aqui a gente não ficou explanando, enchendo muito a linguiça. Por quê? Porque a gente quer algo específico. Eu, por exemplo, eu quero que vocês entendam o foco na área de vocês. O que eu adianta eu ficar aqui gravando vídeo, aula de verruga genital, como é que fica, onde é que fica? Não adianta. Porque vocês não vão olhar as partes íntimas de ninguém. Vocês precisam saber e olhar e aprender a identificar o que é verruga plantar. Junto com esse anexo que eu mandei, que foi a atividade, mais o estudo de caso, eu mandei também um material para vocês. Eu não sei se Flávia colocou lá, mas eu acredito que sim, que tenha colocado. Eu coloquei para vocês
um material que eu achei muito interessante que eu estava lendo aqui sobre o ácido salicílico. Eu coloquei para quê? Para que vocês observassem e que lesse a título de conhecimento. Não foi cobrando nada, não. Só para que vocês realmente tivessem conhecimento. Dentro desse assunto aí de ácido salicílico, deixa eu beber uma água aqui. Eu achei muito interessante lá a abordagem, porque muitos profissionais usam esse ácido para fazer a remoção de onicofose, né? Às vezes o cliente ele tem ali um excesso muito grande de onicofose e aí a pessoa aí, o profissional da área de podologia usa o ácido para facilitar, para dar uma emoliência na pele e facilitar. Aí agora eu vou falar algo para vocês. Nunca vá pelo caminho mais perto. Por quê? Em podologia, nada é rápido. Não existe nada, até hoje eu nunca fiz nenhum procedimento que seja rápido, fácil e tchau. Sempre tem retorno, sempre, alguns às vezes chegam até a demorar muito, mais do que o esperado, né? Muitos ficam aí 3, 4 meses a gente ali naquele tratamento. Então não existe um tratamento rapidinho, fácil, vamos logo aqui adiantar, resolver, pronto, não existe. Então a gente precisa realmente de um tempo, porque a gente está lidando com o organismo. Então cada organismo de forma individual, ele tem uma resposta, né? Então às vezes a gente fez um procedimento hoje e a gente vai ter uma resposta daqui a 30 dias. Ou não. Ou eu já cheguei a fazer procedimentos que eu falei, poxa, aqui vai inflamar, aqui vai doer depois. Só que as orientações que eu passei após o procedimento foi tão eficaz no caso dessa pessoa que com uma semana eu obtive um sucesso fantástico. Mas assim, o meu sucesso, no caso, não depende só de mim. Porque às vezes a gente fala uma coisa com o paciente, com o cliente, entra aqui e sai aqui. Você fala, usa isso, faça isso, higienize, ele não faz. Então eu posso me responsabilizar por um procedimento que a pessoa não está seguindo de forma adequada? Não, infelizmente não. Eu posso acompanhar, mas se ele não fizer aí a parte dele, eu não posso me responsabilizar de uma pessoa que infelizmente não vem aí seguindo os protocolos que se pede, correto? Então por isso que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos no gabinete da gente, né? Então temos que ter uma seriedade e agora com essa pandemia ainda mais, né? Principalmente para quem aí já anda aí fazendo procedimento. O que eu quis que vocês percebessem dentro da leitura lá, falando sobre esse ácido, é que nós não podemos usar ácido de maneira indiscriminada. Vocês já pararam para pensar, vocês usarem um ácido para uma verruga, no caso de um diabético, né, que já tem uma pele fina, que já tem uma sensibilidade, que já tem uma fragilidade naquela pele, e aquilo ali virar uma ferida, e aquela ferida virar uma gangrena, e aquela pessoa vir a perder aquele membro? Vocês já pararam para pensar como é sério? E outra, às vezes aquela pessoa nem ela sabe que ela é diabética, porque às vezes os exames dela clínico não estão em dia. Então, como os exames não estão em dia, ela não sabe. Da última vez que eu fiz estava normal. Só que quando foi a última vez? Quanto tempo tem a última vez? Né? Essa pessoa tem histórico familiar de casos de pessoas que têm a diabetes? Se ela tiver histórico familiar, ela vai ter sim uma predisposição para o problema. E se a gente tiver um problema aí na cicatrização no decorrer do tratamento, isso aí é um indício forte de que tem alguma outra coisa por trás. Então nós temos que ser pesquisadores, sondar,
qual é a causa, qual é o problema, o que é que está acontecendo realmente, né? Não querer só fazer ali o procedimento e pronto, acabou, não. Temos que ser pesquisadores. Gente, antes de começar aqui, tudo que eu estou falando para vocês é válido porque eu estou atendendo, eu estou em atendimento constante. Então eu sempre vou vendo aí as coisas, os casos também, as pessoas, como elas reagem, né, aos tratamentos. Então assim, eu estou passando para vocês tudo que eu sei realmente. Não só da matéria, da escrita, né, do conhecimento escrito para que vocês aprendam, mas também da experiência de vida, né, da vivência aí com os casos. Sobre a ficha de anamnese, gente, vou falar para vocês, eu já falei isso até em sala de aula ao vivo para vocês, mas eu vou falar aqui de novo. Nós não realizamos nenhum procedimento sem antes preencher a ficha. E detalhe, lá na ficha tem um teste que muitas vezes muitos profissionais não fazem, que é o teste de monofilamento, né? Além de todas as outras coisas que às vezes, se a gente tiver acesso, né, de ter ali fazer a medição de glicemia, que a gente pode fazer sim, tem um aparelhinho que a gente pode fazer. Tem outro também aparelho que mede a pressão arterial. Tudo isso, se a gente puder ter, é bom. Isso aí vai assegurar do tratamento, do que você realmente está fazendo. Esse teste de monofilamento, ele é muito bom, porque aí você vai fazer o teste da sensibilidade do paciente. Às vezes aquele paciente relatou para você que ele não tem diabetes, que ele fez exame recente, que nesse exame não custou nada de diabetes, né? E aí você vai pensar, ele fez exame recente, falou que não tem nada. Só que, olha só, às vezes pode ser que vocês se esqueçam de, na hora que está lá fazendo a sondagem, fazendo as perguntas, possa ser que vocês se esqueçam de perguntar, por exemplo, se eles têm aí na família alguém próximo que tenha diabetes, como pai, avó, mãe, irmão. Às vezes a gente esquece, né? Acha que a ficha é do paciente, mas como eu sempre falei e coloquei no primeiro slide lá que eu mandei para vocês, o pé vem com história. Quem é fulano? Fulano é a junção de fulano e Beltrano. Quem é esses dois? Pai e mãe. Quem é os pais dos meus pais, meus avós? Então nós temos que entender essa árvore genealógica também. Às vezes a pessoa fala que ela não tem diabetes, mas ela já tem um histórico familiar de pessoas que têm diabetes. E que pessoas são essas? Às vezes são pessoas próximas. Às vezes é o pai, a mãe, o avô e a avó. Então isso já vai me acender aí uma luz vermelha. Por quê? Os exames clínicos não consta que a pessoa tenha. A pessoa é aparentemente nova, não tem, né, problema nenhum. Mas eu preciso sim me precaver, eu preciso sim acender a minha luz vermelha e eu preciso sim ter mais atenção com aquele paciente. Não é porque na hora, no momento, ele não apresentou nada, ou o clínico dele está recente, que ele não vai ter um problema. Mas ele pode ter uma predisposição genética, sim, para o problema. E quando eu falo lá do ácido, quando eu coloco para que vocês leiam sobre o ácido, eu quero que vocês entendam justamente isso, que vocês têm que ser sondadores, investigadores, né? Eu coloquei também para que vocês entendam que a gente não pode usar produtos de maneira indiscriminada, principalmente produtos que a gente não tem total controle. Um ácido, só para falar para vocês aqui, a digno de informação, olha para vocês verem como é sério. O ácido, o que o ácido faz? Ele vai causar uma descamação da pele, né, da primeira camada da pele, que é a epiderme. E muitas vezes essa descamação ela acontece de forma bem agressiva, né? Então realmente a pessoa perde ali, né, toda aquela primeira camada da pele.
Muitas vezes alguns ácidos é até usados, né, para clareamento de pele, para espinha, né, clareamento de axila, clareamento de virilhas. Só que esses ácidos aí, eles têm a supervisão médica. O médico vai orientar, vai explicar como é que usa. Por exemplo, tem ácidos que as pessoas usam na virilha para clarear, né, entre as pernas ali. A pessoa tem que usar à noite e no outro dia ela tem que tomar banho, secar a área corretamente, não pode ter atrito nenhum. Só que às vezes a pessoa em casa ela não tem esse cuidado. Então tudo que a gente usa e que não depende só de nós, só do nosso cuidado, só do nosso ver, só da nossa forma de agir, a gente tem que ter o dobro de cuidado. Não é pouco, não é o dobro, o triplo. Vamos triplicar aí o cuidado, tá bom? Então eu coloquei lá para que vocês pudessem ler, para que vocês pudessem entender, né? E ter uma visão aí, ter um conhecimento mais amplo, né, sobre o assunto e ter uma percepção também que a gente precisa ter um cuidado maior, ter uma atenção mais redobrada, né? Não basta só usar, eu vou usar esse ácido aqui porque fulano falou que é bom, minha outra colega também que trabalha com podologia falou que é muito bom. É entender, eu vou usar esse ácido aqui. Essa pessoa em casa, como é que vai fazer? Será que ela vai continuar mantendo, passando o ácido? Ela tem um dinheiro para comprar o ácido? Ela sabe usar o ácido? Então eu preciso estar ciente com respeito a isso, né? Será que ela vai depois lá se higienizar de forma correta, lavar bem os pés depois que fazer uso? Será que só esse ácido vai adiantar? Como eu já estudei anteriormente, geralmente a verruga é causada por um vírus. Então isso aqui pode ser que volte. Então a gente tem que ser franco. Quando o cliente vem aí para o gabinete de podologia de vocês, fale a verdade. Seja sincero, seja franco, não fique usando meios termos, meias palavras, porque nós precisamos ter transparência, precisamos ser transparentes, precisamos realmente falar o que de fato vai acontecer. Não adianta eu falar, olha, eu vou usar aqui esse ácido na senhora e a senhora não vai mais ter verruga. Mentira! Mentira que eu e você, nós sabemos disso, que é mentira. Porque como é causado por vírus, ele vai poder aparecer novamente. Se não for naquela área, pode surgir em outra área, né? Então, vamos, olha só, no meio da gravação. Vamos ser transparentes, né? Vamos procurar aí ser ao máximo possível transparente na nossa forma de conduzir, né, as situações, de conduzir o conhecimento, tá? E é isso que a gente quer, que eu quero ver de vocês, é esse empenho, essa maneira aí de conduzir, né, o conhecimento, o atendimento também, né? Seja cuidadoso, seja criterioso. Observe que esse vírus, né, que é chamado aí de papilomavírus, ele é transmissível. Então, o que isso significa? Isso significa que a pessoa ela pode sim contrair esse vírus, né? Com objetos de uso pessoal, né? Como sandálias, alicates, né? Então, a gente passar a informação para nossos clientes, né? A gente precisa passar essa informação, a gente precisa realmente dispor do conhecimento para nossos clientes, né? Para que possa ficar claro, para que eles possam, assim, ao entender de forma clara e objetiva o assunto que a gente quer passar para eles. Né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês com respeito a esse início. E aí, agora, nós iremos falar, né, sobre a atividade, vamos corrigir a atividade de verruga, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho
sobre essa atividade agora no segundo vídeo.